Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pimenta nos Olhos, hoje dia 11 de novembro do ano de 2021, pelas graças do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Marcelo Maran e estou falando aqui diretamente dos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha. Eu peço a vocês aí que nos acompanhem, que dê o seu like. Quem não está inscrito aí no nosso canal do YouTube, se inscreva em nosso canal. Obrigado a vocês que interagem pelo Facebook, em todas as mídias sociais, sempre dando a sua opinião e sempre participando conosco. Muito obrigado, que o Mestre Jesus possa abençoar todos. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos de forma simplificada que vem acontecendo no mundo, que é relacionado à inflação. Aqui no Brasil nós sabemos que os produtos estão aí uma alta super valorizada em vários produtos. O preço da gasolina nem se fala, os demais derivados do petróleo, como gás e outros derivados, também aumentaram de preço e, obviamente, nós sabemos que isso é consequência que vem lá de trás, né? Não só do desfacelamento da economia mundial, como também do famoso fique em casa que nós acompanhamos de perto. Nós vamos falar aí de alguns acontecimentos bem resumidos do mundo. Fiquem ligados, eu volto já já com vocês. Vamos lá. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Ok, meus amigos, estamos de volta no programa Pimenta nos Olhos. Eu quero falar aqui de um país, que é a China, né, que é uma economia que está se elevando a cada dia que passa, onde o projeto do Xi Jinping é, em 2050, ultrapassar os Estados Unidos e todas as economias do mundo. Lembrando que os Estados Unidos é a economia número 1 no mundo e Xi Jinping tem um projeto aí de ultrapassar essa barreira e até do ano de 2050 ser a maior força naval, força militar do mundo e ultrapassar também a economia. Isso vem acontecendo de forma acelerada, mas nós sabemos também que os últimos momentos para a China não têm sido bom. Aquela bolha imobiliária que explodiu lá na China, mesmo com o apoio do governo chinês, mesmo no subsídio do governo chinês em socorro à empresa que investiu nos imóveis lá na China, nós sabemos que isso aí vai ter ainda uma consequência muito grave, não só para a China, mas também para o mundo. E nós queremos lembrar que uma das últimas ações de Xi Jinping, que é esse ditador chinês, foi de mandar que toda a sua população, foi agora esses dias, toda a sua população estocasse alimentos. Olha que loucura. Então, existem duas análises a serem feitas do porquê Xi Jinping mandou a sua população estocar alimento, o que gerou aí um tumulto, né, principalmente na capital chinesa, em várias cidades chinesas, um tumulto pela procura de alimentos. Supermercados, pessoal indo, fazendo fila e até brigando nos tapas para poder pegar alimento e estocar. Existem duas razões. A primeira é porque eles, logicamente, já anunciaram uma possível nova variante aí da Covid, o que é lamentável, porque tudo começa de lá, a gente sabe que tudo sai de lá. Então, promovendo aí um lockdown geral, mandando que as pessoas estocassem o alimento, é uma possibilidade, né? É uma das formas que eles têm aí de combater esse vírus, e nós sabemos que lá, quando se fala em lockdown, funciona mesmo de uma maneira bem rigorosa, por se tratar de um país comunista, um país ditador. E a segunda é uma possibilidade, segundo os analistas, da China aí de vez agora invadir as ilhas de Taiwan. Taiwan, que eles consideram aí parte da China, como sendo aí uma parte da China rebelde. Para quem não conhece a história, volte um pouquinho na história para saber o que aconteceu na Revolução Chinesa, onde parte, né, dos seus revolucionários acabaram por estar nessa ilha, fundando, portanto, a ilha de Taiwan, e por outro lado aí Mao Tse-tung fundando aí o Partido Comunista Chinês, que acabou sendo aí essa ditadura que nós conhecemos aí a nível mundial. Todos nós sabemos o que representa essa ditadura chinesa. Mas a ilha de Taiwan tem uma importância fundamental no mundo. Para quem não sabe, ela é que fabrica os chips. Esses chips que vai para computador, para aeronaves, para os notebooks, para os telefones. E essa fabricação dos chips, elas têm se tornado nos últimos meses, vamos dizer assim, pouco tempo, mais escassa. Então, o mundo houve uma procura muito grande, tem se tornado muito escasso, o que aumentou o preço, logicamente, desses chips que são fabricados
quase que de forma exclusiva pela tecnologia de Taiwan. Então, Taiwan detém aí esse monopólio da tecnologia nessa fabricação e, logicamente, isso é um dos olhos voltados da China para Taiwan em resgatar, segundo eles, a ilha. Então, essa possível guerra que possa aí, pelas ameaças chinesas, possa acontecer nos próximos meses, fez com que nós tivéssemos aí, portanto, por parte de Xi Jinping, o pedido para que toda a população chinesa, então, estocasse alimentos. Uma loucura o que está por vir por aí, não é coisa boa, mas vamos pedir a Deus que as coisas se equilibrem, né? Porque nesses momentos, é óbvio, como sempre, recorremos aí aos altos. Mas vamos lá, ao alto, né? Vamos lá. Vamos falar, portanto, aí agora de uma outra situação de infração, que é a infração lá nos Estados Unidos. Nós sabemos aí que nos Estados Unidos a infração disparou e ela é a maior nos últimos 30 anos, é considerada a maior infração nos Estados Unidos, alcançando 5,4% no ano. O que nos Estados Unidos é algo, assim, fenomenal. Para eles, uma economia como a americana, cuja moeda mais forte do mundo é o dólar, tem uma inflação de 5,4%, representa um peso muito grande para a economia americana. E os preços, inclusive, dos imóveis e dos móveis aumentaram no último ano em 20%. Olha só, imóvel nos Estados Unidos e alugar um imóvel nos Estados Unidos aumentou em 20%, o que também contribui para o aumento da inflação. Além, logicamente, do aumento do petróleo e seus derivados, né, como gás, como também a gasolina. Lá o aumento é terrível. Para quem reclama aqui no Brasil do preço das coisas, é bom lembrar que enquanto você paga em 1 quilo de carne aqui R$30, eles pagam lá cerca de 120, 150 dólares. O que vai dar aí é só você somar R$5 o dólar, mais ou menos, quanto que não seria lá o preço lá de uma carne. 4, 5 vezes o preço aqui no Brasil. Então essa é a situação dos Estados Unidos. Parte da culpa, né, do que está acontecendo também nos Estados Unidos, vamos lembrar, é da famosa frase "fique em casa". Vários governadores rebeldes dos Estados Unidos adotaram uma política extremamente rigorosa do "fique em casa", fecharam, e quando eu falo tudo, é radicalmente tudo. E durante esse período, logicamente, o comércio não fluiu, empresas quebraram, a parte da indústria também paralisada, e o resultado vem agora, né? Mas o governo do Joe Biden, que é esse cidadão, né, que foi aí agora eleito o presidente dos Estados Unidos, o governo democrata do Joe Biden, que é um governo assistencialista, né, acabou por então optar agora por uma modalidade do auxílio emergencial lá dos Estados Unidos. E esse auxílio, né, é pesado, é cerca de $1.400 por mês. Imagine que aqui no Brasil, $1.400 seria algo quase em torno de R$10 mil por mês. Cerca de R$7 mil por mês é o que as famílias que têm um filho, por exemplo, né, esposa, recebem a faixa de 1.400, podendo aumentar conforme o número, né, de pessoas na família. Olha só que loucura. Esse assistencialismo promovido pela esquerda americana está promovendo um desemprego geral nos Estados Unidos, porque a pessoa prefere ficar em casa, receber seus 1.400 de auxílio, do que ir trabalhar, por exemplo, para receber seus 1.200 ou talvez os mesmos 1.400. Então o governo americano dá esse auxílio, causa um desemprego geral, né, nos Estados Unidos, porque a pessoa fica em casa, e esse aumento da taxa de emprego está iniciado, esse assistencialismo, esse aumento da taxa de desemprego tem sido uma das causas que está marcando o governo Joe Biden como um desastre. Sem contar na área militar, que a gente já comentou aqui no programa Pimenta nos Olhos, que é uma loucura. Mas vamos terminar, por exemplo, agora nosso comentário sobre a inflação pelo mundo, de forma bem resumida. Em um outro, a gente vai dar continuidade, falando aí da Inglaterra, do Reino Unido, na Europa, quando ele saiu da União Europeia, que foi no dia 31 de janeiro do ano de 2020, né, a Inglaterra passou a ter aí alguns sérios problemas, né? Resultado aí de suas políticas de longa data, né? Uma política da não imigração para o Reino Unido, para os britânicos, a Inglaterra em si, né? O Reino Unido ali, adotando essa política da imigração, não imigração, né? Centralizando aí, portanto, a sua soberania política e o controle migratório, né, com o comércio também, com seus países membros. Isso aí afetou um pouquinho a sua saída
desse Reino Unido, desse acordo que existia ali na União Europeia. Então a saída provocou uma série de crises, como falta de alimentos, falta de gás, falta até mesmo de gasolina, e isso tem uma razão. Mas eu vou deixar para que nós tenhamos aí a participação especial do Alisson, da Escola de Línguas aqui de Sete Lagoas, que é a Vitória Cursos, né? Inclusive o inglês e o espanhol. E o Alisson, como nosso convidado, ele vai fechar aqui o nosso comentário do Pimenta nos Olhos com o seu comentário. Quem é Alisson? Ele morou na Inglaterra. Ele e a esposa dele moraram na Inglaterra. Durante esse período, logicamente, eles moraram na época, digamos assim, de ouro da Inglaterra, onde a União Europeia ainda estava vigente e a economia de todo o Reino Unido estava ali em plena ascensão. E agora, com essa dificuldade que está passando na Inglaterra, também devido ao famoso Fica em Casa, mas não foi somente ao famoso Fica em Casa. Tem uma razão. Então vamos ouvir o Alisson. Eu já deixo desde já o nosso abraço aí a todos vocês. Muito obrigado e agradeço a Deus que graças a Ele a vida continua. Obrigado a vocês que estão aí se inscrevendo no nosso canal e compartilhando aí os nossos vídeos. Vamos ouvir então o Alisson, que vai dizer para nós o que vem acontecendo na Inglaterra. Vamos lá. Boa tarde, Mara. Tudo bem? Sobre aquela questão do Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, eles vêm sofrendo bastante com a escassez de gás, gasolina, mão de obra para as áreas rurais, né? A Inglaterra, no pós-pandemia e no pós-Brexit, vem sofrendo bastante. Eu vou começar a te explicar, vou fazer um resumo, só para você entender rapidamente, sobre a questão da gasolina. A questão da gasolina é que a Inglaterra ela está passando uma dificuldade para encontrar motoristas, né, para poder suprir aqueles que perderam a vida, né, com a pandemia. Muitos deles, a maioria, retornaram para o seu país de origem, não tem intenção de voltar para a Inglaterra, né, para o Reino Unido. Hoje estima-se que a Inglaterra ela precisa aí de 100 mil a 150 mil motoristas, né, de caminhão e carretas. Então, esse é um dos motivos por qual eles não estão conseguindo suprir a necessidade dos postos de gasolina. Sobre a questão do gás, é um fato assim, bem curioso, que a Inglaterra, né, o Reino Unido, ela não estoca o gás, né, ela produz e já fornece ou exporta da Noruega, né, que é um dos maiores fornecedores, e já passa direto para o consumidor. Pelo fato do último inverno ter sido bem rigoroso na Noruega, que é um dos grandes produtores de gás, e um dos grandes fornecedores de gás também para o Reino Unido. Ele teve um inverno muito rigoroso, e isso atrapalhou um pouco, né, a produção, então aí vem a necessidade. Ou seja, né, ela não tem o hábito de exportar para manter o custo mais baixo, né, para gerar uma economia, e hoje acaba que isso está sendo contra, né, essa política hoje, ela não favorece o Reino Unido. A Inglaterra tem várias dificuldades em várias áreas, né, pela questão do Brexit, né, e pela pandemia das pessoas, os imigrantes que retornaram para o seu país de origem não têm intenção de retornar para a Inglaterra, como eu falei. Hoje, para você ter uma ideia, na área da colheita, né, digamos na área rural, ela precisa de bastante, mas bastante funcionários, né, pessoas para que possam fazer esses trabalhos braçais. Estima-se aí que seja em torno de 50 mil a 70 mil mão de obra, né? É muita coisa. Mas tem outros setores também, né, sofrendo. A gente está falando aqui mais dessa questão, que está mais assim, a gasolina, o gás, tem a questão da energia também, que a Inglaterra corre um grande risco de sofrer um apagão pela questão da produção também da energia, né? A Inglaterra ela produz num sistema diferente do nosso aqui. Então, por isso, né, pelo esse inverno também rigoroso do último ano, ela teve uma produção bem menor. Então, isso tudo vai gerar uma necessidade, né, uma falta no futuro, agora. E, enfim, essas são uma assim, só para resumir, para que você entenda, tem a questão de hotelaria, tem a questão de cleaner, né, que é a limpeza de residências, né, de hotéis, de camareiras, tem a questão de restaurantes, de chefe, de ajudantes, né, a gente chama de kit porter,
Enfim, tem uma necessidade gigantesca para várias áreas, né? Não se resume somente à gasolina, o gás, a energia, né? Esses são os mais importantes, os mais graves, né? Que realmente há uma necessidade maior, mas a Inglaterra, inclusive, ela está pensando em mudar o seu sistema de visto, né? Para facilitar para que mais imigrantes possam aderir e ir para o país para que possa ajudar, né, nessa necessidade de mão de obra. Espero que eu tenha te ajudado, que essas informações sejam suficientes para que responda aí todas as suas perguntas que você me mandou. Um forte abraço, obrigado.